13 de fevereiro de 2026, quando isso aqui está indo para o ar. Sexta-feira 13, pois, mas azar, coisa ruim nada, nada porque é Brasil, Latinoamérica, e aqui estamos falando de carnaval. E se estamos falando de feriado, carnaval, festa popular, coisa parecida, você já sabe que pelo menos uma coisa está garantida, né? É sexta-feira de eu gravar a parte. É sexta-feira de eu estar trabalhando, porque há uma conspiração no ar aí, atenção, né? Conspiradores de plantão, sempre em sextas-feiras que estão envoltas com véspera de feriado, feriadão, meio de feriadão, a coluna que cai batata lá, ó, o número do bicho que sai é o do aparte. Isso tem que ser verificado. Não é a primeira, nem a segunda, nem a sexta vez que eu falo isso. Isso aqui é uma coisa orquestrada por ele, Felipe Abal, o pai fundador. Mas enfim, que indelicadeza minha, né? Vai que você não está acostumado, né, a de repente escutar isso daqui, né? Se você está ouvindo rigorosamente e religiosamente como sempre, bença, axé, muito obrigado. Agora, vai que tem aquelas pessoas que estão ali no meio da timeline e daqui a pouco resolve dar play ou passa o dedo sem querer. No celular acontece muito isso, né? Criança dá play sem querer e você não sabe o que você está ouvindo e que diabos é este cara que está reclamando aqui no seu ouvido. Então, vamos para apresentações formais. Nós somos o Vira Casacas, um dos podcasts mais queridos, mais escutados do Brasil, o lugar mais legal da podosfera brasileira. Vem contra! E aí, a gente tem nosso programa semanal, toda terça-feira, bonitinho, lá no seu agregador de podcast, na sua plataforma, no streaming preferido, no streaming querido, no streaming desquerido, em todos eles, mais no YouTube, mais no nosso site viracasacas.com. Você escuta convidados, convidadas, convidudes maravilhosos, onde são discutidos os grandes assuntos que interessam para a sua vida, ou aqueles que você nem sabe que eram os mais interessantes. E aí? E aí, que bom! Vira Casacas não está aí desde 2017 do Nosso Senhor à toa, né? A gente tem muito conteúdo e muito trabalho aqui. Portanto, chega final de semana, como diria o Brown, todos querem diversão e nós estamos nos finais de semana, nas portas do final de semana, no sextou do brasileiro, às vezes no sabadão, né, cara? Bom, enfim, às vezes no sábado a gente vai ter as nossas colunas. Então, para além do vira-casacas que você ama amar, você ama odiar, você odeia amar, é melhor não resistir e se entregar, você vai ter as colunas que nada mais são do que os nossos projetos solo, mas que estão muito interligados, que estão muito juntos e misturados. E eu estou falando do Várzea, as crônicas do Armagedon do Carapa Nelson, né? Sucesso de público e crítica cada vez mais. Eu estou falando do RT comentado, Felipe Abal contando para você histórias e ponderações e curiosidades que você sequer sabia que eram obrigatórias de você entender sobre. E estou falando de eu mesmo, Moá, Gabriel Divan, trazendo para você, entre esses dois baluartes, entre esses dois gigantes aí da podosfera brasileira, quem entra sou eu com esta coluna que você está ouvindo, o A Parte, que nada mais é do que um esforço para eu tentar resumir, tentar traduzir, tentar mastigar e entregar na sua mesa, bonitinho, relatório pronto, melhor que ChatGPT, sobre as questões jurídico-legais, forenses, tribunalícias, do mundo, do universo do direito e a sua linguagem que às vezes é feita para ser ininteligível. Aqui não, my brother, aqui o papo é reto, é direto, aqui a coisa é simplificada, que é para você inclusive ter isto como ponte de acesso para outros conhecimentos, para não chegar tão verde, para não chegar de mãos abanando, e também para você bancar a sabichona, o inteligentão, né? Você pode usar à vontade o que você escutou numa parte para chegar na rodinha e dizer assim, pois é, essa coisa aí do ministro Toffoli, por exemplo, é muito complicada, né? Porque a questão agora passa por uma necessidade da corte ter a avaliação do caso mais do que nunca, dado os envolvimentos que foram descobertos, e a galera fica, opa, opa, que esse cara entende. Opa, que essa mina é firmeza. Claro, claro, porque você ouviu aqui, você entendeu aqui. Aqui é o seu café da manhã da sexta-feira, no caso de carnaval, né? Tome um café reforçado, por favor. Se você está chegando da Esbórnia, por favor, descanse.
Se você está se preparando para ir para lá, bom, vá bem informado e beba muita água. Pelo amor de Deus, água no meio do Beer Night. Isto é fundamental, não esqueçam. Enfim, vamos falar de algumas coisas aqui. E eu já digo para vocês que eu mesmo não vou estourar a tanga. Pelo menos não no sentido aquele, né, que a gente costuma falar figurado, né? Quem quiser estourar a tanga no carnaval está mais do que convidado a. Carnaval é para isso, entre outras coisas. Mas eu não vou ficar atucanando vocês, não vou ficar torrando o saco de vocês, porque é carnaval e a gente tem coisa mais importante para fazer, a gente tem prioridades. Agora, temos que falar de algumas coisinhas e o pai Gabriel de Ogum, né? Ou pelo menos o Gabriel, professor e advogado que vocês conhecem, banhado nas águas da sensatez e que conhece uma coisinha que outra, como diria o gaucho Martin Fierro, né? Mas por viejo que por diablo. O diabo é mais por velho que por diabo. Pois é, eu andei falando para vocês nos últimos tempos, é só consultar as suas timelines, o YouTube, o agregador ou plataforma preferida aí, dá uma olhadinha nos últimos dois apartes, tá? Por quê? Porque, veja bem, vamos para a listagem, vamos para a planilha aqui, vamos para a pedra, né? Em 2 de janeiro, eu inaugurei o ano, para variar, né? Um dia depois do Réveillon, né? Quem é que está trabalhando? Gabriel, né? Quem é que tem a coluna? Gabriel, né? Bom, não vou dizer mais nada, né? I rest my case a respeito disso. Mas, enfim, no dia 2 de janeiro deste glorioso ano que se apresenta para nós ainda no início, eu gravei o programa número 94, chamado Impeachment de Ministro do STF. Pauta quente. Cuidado, eu falei pauta quente. Por quê? Porque eu ia gravar este programa sobre esse tema, sobre a decisão do ministro Gilmar, principalmente em liminar, em ADPFs, reconfigurando ou propondo a reconfiguração da possibilidade de como é que tem que ser feito o impeachment dos ministros do STF. Eu ia falar num programa anterior, mas é óbvio, né, que eu tive que gravar o programa 93, então em dezembro, sobre aquela proposta da dosimetria, né, a proposta da anistia light, a proposta bem cachorra, bem canalha do Congresso para modificar a possibilidade do cumprimento de pena basicamente só do Bolsonaro e seus amigos, né? Bom, aquele assunto, como eu já disse em dezembro, atropelou qualquer discussão jurídica que diga respeito a alguma coisa de atualidade e tudo mais. Então, eu já tinha inclusive estudado, já tinha inclusive pensado em como eu ia falar para vocês sobre a questão do impeachment de ministro do STF, sobre as ADPFs que entraram para questionar alguns pontos da lei do crime de responsabilidade, que engloba também ministro do STF, como a liminar, à época decidida pelo ministro Gilmar, que ainda precisa de revisão pelo plenário, como ela botou uma certa lenha na fogueira, porque ela propõe a alteração e o enrijecimento desses critérios. E aí o pessoal falando, porra, o cara está tentando blindar o STF, ele está tentando criar uma proteção dentro da própria corte para que não haja impeachment dos ministros da própria corte. Olha, calma. Nem ao céu nem ao inferno, não foi exatamente isso, embora isso é um assunto que obviamente se deva discutir sobre o tema, tá? Bom, ando um pouco mais, porque no dia 23 de janeiro chegou a minha vez de novo no Vira Casacas, né? E aí, no dia 23, eu gravei o programa de número 95. Não perca as contas. Este que está aqui na sua mesa agora é o 96. A parte vai completar 100 em breve, né? Contando também com a pequena pausa que o Carapanã deu, ele está na contagem agora, no próximo vai ser o 83, e contando com o nosso caçula, que é o RT comentado do Abal, fazem com que o aparte seja a coluna que tenha a maior numeração, né? Ultrapassei o Carapanã. Mas enfim, curiosidades idiotas, né? Mas o fato é que, se este aqui é o aparte número 96, o 95, como eu dizia, em 23 de janeiro, ele está intitulado Angu no caso Master. E aí eu explico lá para vocês o porquê de algumas das engronhas envolvendo a questão do Banco Master. Eu procuro resumir lá a problemática que tem a ver com a falta de liquidez do banco, a questão dos investimentos, sempre comprando carteiras podres, sempre fazendo com que haja possibilidade de empréstimos que não necessariamente têm fundo para poder bancar, fazendo aquisições e vendas em relação a outras instituições menores, né, de uma maneira muito predatória. Isso tudo ligou alerta, isso tudo fez piscar o bate-sinal lá no Banco Central, enfim.
resolveram meter o bedelho e descobriram que tem uma série de coisas que até Deus duvida no que diz respeito às relações da gerência, da chefia do Master com muita gente graúda e muita gente importante por aí. Tá, ok, Gabriel, alguém vai perguntar, retoricamente, né? Tem o eu lírico e tem o perguntador lírico também. Mas enfim, por que, Gabriel, você está rememorando as suas duas últimas colunas justamente nessa sexta-feira de carnaval e você está trazendo aquilo que você já trabalhou nos apartes anteriores sobre possível modificação das eventuais formas e procedimentos para pedido de impeachment de ministro do STF, somadas às questões do forrobodó do Banco Master? Bom, essa altura do campeonato, você já deve estar percebendo que, primeiro, de acordo com bombásticas notícias que chegaram na grande imprensa anteontem, o forrobodó do Banco Master não está exatamente próximo de ser encerrado. E de acordo com essas mesmas notícias, eu me arrisco a dizer, como eu me arrisquei há um tempinho atrás, a dizer que pauta sobre possibilidades, mecanismos, procedimentos, regulação legal e competência para pedido e decreto de impeachment de ministro do STF vai voltar à tona com força. Então presta atenção. Bom, em primeiro lugar, tudo que se fala aqui é uma questão de discutir as notícias no pé que elas estão. Ainda tem sigilo vinculado ao caso, ainda tem uma série de coisas que não nos permite ser leviano aqui, tá? Então a gente não faz história da carochinha para ninguém, a gente não é espalhador de picuinha, nem coisa parecida. Estamos falando com base em notícias que brilharam e em conhecimento técnico de quem não está dentro do gabinete, dentro do caso, pelo menos por enquanto, né? Então vamos lá, pessoal. Lembrando, por que o caso do Master estava no STF, apesar de que você está falando de uma possível fraude fiscal, bancária, uma questão de crime contra o sistema financeiro, de uma empresa privada que, em tese, não teria nada a ver com a questão das prerrogativas de foro que levam esses processos para esses tribunais e, mormente, para o maior de todos, que é o Supremo. Bom, a gente sabe que, pelo menos nas informações oficiais que tinham circulado, o STF puxou o processo e o Toffoli passou a ser o relator também dos procedimentos das investigações, porque em meio aos possíveis suspeitos que estavam ali na Berlinda, haveria um deputado ou deputada, aí eu já não sei se é os ou as também, no plural, porque isso aí fazia parte do sigilo decretado sobre o caso, que estavam como possíveis indiciados. Ou seja, tem pessoa com prerrogativa de foro para o STF, lembrando, o STF ele tem um rigor muito grande em relação a esse tipo de questão. Ou seja, não é que você vai denunciar a pessoa perante o foro do STF caso ela tenha cargo com prerrogativa para lá. Por exemplo, deputado federal, a prerrogativa é para ser julgado criminalmente, se for pelo STF. O STF ele tem um braço a mais, ele atua com um adiantamento. Então, o STF ele autoriza ou não a investigação e ele controla a própria investigação no sentido de ser o juiz natural do caso. Então, o que você pediria para um juiz normal, você pede para o STF, isso aí é óbvio, mas o que não é tão óbvio assim é que o STF, inclusive, ele tem uma ingerência sobre quem ou o que da sua alçada pode ou não pode ser investigado. Então, a existência dessa pessoa ou dessas pessoas com prerrogativa de foro foram a justificativa para o ministro Toffoli puxar o caso para o STF. A grande questão residia no fato de que, e de novo, né, gente, eu não estou fazendo aqui, né, especulação vazia, eu estou falando o que o noticiário estava trazendo para a gente poder discutir. Toffoli teria relações um tanto quanto estreitas com a galera do banco, entre outras coisas, porque havia em sua família investimentos e empreendimentos que passariam por grana e por associações com alguns dos líderes, dos cabeças da operação do Master e principalmente por dinheiro advindo da instituição. Também teve aquele outro fato, né, que a questão
de o Toffoli mandar subir para o Supremo as investigações e o seu conteúdo e o seu controle, teria se dado após ele se reunir com um dos advogados que estaria intercedendo em prol da questão do banco, num avião, indo ver o jogo da Libertadores. Tá, eu não vou ficar em torno dessas conjecturas aqui, eu vou passar por cima delas, tá? Mas o fato é, havia muito questionamento sobre a competência do Supremo, sobre o porquê que o Supremo meio que, entre aspas, sentou em cima desse caso, por que o Supremo passou a ter ingerência, por que Toffoli não abria mão do caso, por que Toffoli, inclusive, estava conduzindo praticamente as investigações como uma espécie de chefe de polícia, né, lidando com os temas e os procedimentos que os investigadores do caso deveriam utilizar, por que havia tanto zelo do ministro Toffoli quanto a isso. E a questão, obviamente, passa por muita gente suscitando que ele teria, então, interesse em estar lá de dentro orquestrando a forma como isso ia respingar e como isso ia ter o seu desfecho. De novo, não estamos aqui para levantar essa bola, não estamos aqui para comentar isso nesse nível, nós estamos aqui para explicar o caso. O fato é, o fato é que muita pressão foi feita e principalmente muita munição argumentativa para pessoas que são opositores do governo. Mas o que o governo tem a ver, Gabriel? Olha, essa altura do campeonato tem uma galera que acha que STF, executivo, é tudo um monstro só, né? É tudo um bicho que está misturado. O que a gente não pode dizer que está 100% fora do script, porque muitas vezes a gente viu que há uma blindagem no Supremo quanto a alguns desvarios, principalmente do Congresso, mas é óbvio que isso aqui não pode ser levado dessa maneira. Então, muito cuidado aqui. Mas para a oposição, né, para a atual oposição que nós temos no Brasil, eu diria no mundo até, isso aí tanto fez como tanto faz, tudo é munição para tentar jogar festim para cima. Então, haveria toda uma série de argumentos que coloca numa fritadeira o ministro Toffoli ao dizer que ele não tem nada que puxar esse processo para o STF, ele está tentando controlar de dentro a investigação, ele está tentando amorcegar o caso, ele está tentando livrar os próprios familiares e, quiçá, a própria pele. Este caso deveria ir para a primeira instância. Bom, algumas conduções, algumas ordens do ministro em relação a como é que teria que ser feita a investigação, a acariação de pessoas envolvidas e tudo mais, o próprio ministro recuou porque pegou muito mal, ficou muito escancarado que ele estava realmente vendo esse caso como uma espécie de menina dos olhos, e aí a coisa ficou meio complicada. Então houve recuo, houve uma série de abrir mão de coisas ali, houve uma série de ingerências que se procurou amenizar e principalmente já havia, há um bom tempo, um aceno no sentido de tocar o caso para a primeira instância, porque talvez o sigilo aquele em relação a quem era ou quem eram os deputados barra deputadas que estariam envolvidos para fazer com que o processo ficasse no STF, talvez aquilo fosse um fogo de palha momentâneo, talvez aquilo não fosse algo para essa hora e, portanto, talvez aquilo fosse esquecido de uma maneira, né, meio esquisita, ainda que momentânea. Bom, os argumentos, como eu disse, estavam todos favoráveis para que, desde a última vez que a gente conversou, eu e você, sobre isso, a gente acabasse levando para a primeira instância o caso, para fazer uma investigação, digamos assim, mais normal da Justiça Federal em relação a crimes contra o sistema financeiro e algumas outras questões do tipo. O que muda a partir de agora? Os grandes jornais, desde quarta-feira de noite, estão se lavando. Por quê? Porque teria aparecido em celular apreendido, principalmente do ex-CEO Daniel Vorcaro, material que indica conversas e indica, inclusive, uma proximidade muito maior, antes especulada, do ministro Toffoli com ele e com a questão do caso em si. Haveria toda uma questão ali de necessidade de averiguar bem certinho, porque existiriam, eu estou falando tudo em hipótese, pessoal, repito, eu não li os autos da investigação, eu não li ainda as coisas que estão principalmente em sigilo, né? Eu diria que pouca gente leu, mas o fato é, haveria material que indicaria sim a questão de que Toffoli estava mais próximo do que deveria ser considerado normal de uma das partes envolvidas. No caso, ele como ministro que estaria gerenciando a investigação e a possibilidade ou não de acusação com
o próprio investigado ou os investigados. E aí? E aí que a Polícia Federal, encontrando esse material, teria comunicado diretamente o presidente da corte, ministro Edson Fachin, porque, obviamente, não adiantaria falar com o ministro relator do caso, que é o próprio Toffoli. Nesse sentido, a corte vai ter que tomar algum tipo de medida para averiguar se há ou não há a necessidade de fazer algum tipo de ingerência para, entre outras coisas, talvez trocar o relator do processo. Isso é meio óbvio, porque se passarmos a ter, eventualmente, um próprio ministro envolto com investigações, o STF tem que ser o foro, o STF tem que ser o local desse debate, mas, obviamente, não pode ser esse ministro alguém que vai estar participando da discussão, quanto menos da relatoria do caso. Segundo as notícias, também se confirmou, teria se confirmado, vamos falar assim, né? Em terra de Malu, lá, né? É melhor falar assim, né? Mas enfim, teria se confirmado, Malu mulher, né? Ai, ai, Malu Mader. Enfim, teria se confirmado, então que besteira, né, gente? Bom, teria se confirmado, agora, eu juro que eu continuo agora, tá? Teria se confirmado possível link com parlamentares da esfera federal, deputados e ou deputadas, e ou deputado e ou deputada, aí de novo, né? Estamos na nebulosidade aqui, mas enfim, teria havido o encontrar de provas e elementos que indicam que tem sim gente com foro privilegiado neste nível para ser investigado, ou pelo menos para ser considerado entre as investigações. O que, de novo, faz com que o STF não possa descansar em relação a esse caso, porque o STF, assim como para seus próprios membros, ele é o foro necessário, legítimo para haver a análise se é ou não é o caso de proceder em acusação e ou se é ou não é de lidar com algumas medidas investigativas que requerem ordem judicial. No caso, deputado federal, ministro da própria corte, senador ou senadora da República, são pessoas que recaem nessa malha onde o STF é o foro competente. Então, aquela história de precisamos jogar isso para a primeira instância. Isso eu não sei se vai acontecer como estava planejado, bonitinho, como estava direcionado, pelo simples fato de que agora parece ter motivos mais claros e mais incontornáveis para que esse caso fique sim no STF, mas não mais pelas mãos do ministro Toffoli, talvez pelas mãos de outro relator ou relatora a ser sorteado, porque se houver realmente essa análise, aí nós vamos ver um tremor muito interessante, né? Porque vai ser a corte decidindo, entre outras coisas, o destino de um caso que pode vir a ter um de seus próprios membros como alguém que eventualmente esteja investigado, esteja considerado no meio das investigações. Eu não estou nem falando em acusado ainda no futuro. Isso mexe com aquela outra questão porque veio de novo à tona. E olha, eu achava, pessoal, eu achava há pouco mais de um mês atrás que essa pauta, eu vou falar de novo, essa pauta era quente, pauta quente. Por quê? Porque a gente vive, né, nessa polarização que, se depender de alguns, nos leva para o brejo, né? A gente vive numa polarização, não que não tenha que haver polarização quanto a certas coisas e pessoas, né? Tem que haver, né? Ora, vamos deixar claro. Agora, a gente vive um clima de polarização onde tem pelo menos um dos lados que está cada vez mais desavergonhado. Eu achava que iam vir com tudo para cima da pauta impeachment de ministro do STF para tentar, entre outras coisas, jogar mais gasolina na fogueira no que diz respeito a esse Supremo que está servindo de anteparo para algumas barbaridades que o Congresso anda tentando fazer, mormente a Câmara dos Deputados. Essa era a minha opinião. Então, na minha cabeça, a estratégia do ministro Gilmar, ao dar a liminar que mandava, ou pelo menos sugeria, que alterassem-se as disposições quanto às possibilidades de impeachment de ministro. Lembrando, né, pessoal, qualquer pessoa do povo poderia suscitar perante o Senado a abertura de processo de impedimento de ministro do STF, e inclusive com alguns critérios de votação que eram um pouco diferenciados e eram um pouco mais abertos em relação, por exemplo, à votação que é necessária para o impeachment de uma presidenta ou um presidente da República, né?
Então, qual foi o principal teor da decisão liminar do ministro Gilmar, que, repito, precisa ser confirmada pelo plenário? Precisamos ver, entre outras coisas, né, como é que fica esse desenho. Por enquanto, é uma decisão monocrática apenas. Tem um ponto que eu salientei que é muito bom e muito importante na decisão do ministro, que foi a questão de que, para, por exemplo, configurar, né, ausência de decoro, incompatibilidade com a legitimidade do cargo e movimentação político-partidária que não poderia. Para configurar isso aí, não poderia se estar baseando simplesmente numa decisão contrária a interesses. É para evitar justamente que você diga que quando o ministro decide de um jeito que você não gostou, ele está agindo de forma partidária, ele está agindo de forma incompatível com o respeito que o cargo merece, com a liturgia da toga. Olha, isso é óbvio, gente, porque o que esses caras tentam fazer, volta e meia, é dizer que quando eles não ganham, o jogo está melado. Quando eles não ganham tudo que eles querem, como se eles não ganhassem quase sempre, né? Tá tudo errado. Então, este ponto da decisão é muito importante. Agora, o ministro entrou numa seara que é bem possível de discussão, embora seja polêmica também, porque ele disse que, ó, em que pese está disposto que não existe essa obrigatoriedade para a abertura do pedido, o ministro decidiu que isso deveria ser feito exclusivamente por manifestação do Ministério Público, da PGR. O argumento tem razão de ser, porque, como ele disse, né, uma coisa é pedir o impeachment de presidente, que todo mundo vota no presidente e haveria então uma legitimidade relativa a isso. Outra é colocar no mesmo patamar a questão de ministro do STF, porque não é um cargo eletivo, não é um cargo para quem todo mundo votou, é um cargo escolhido, é um cargo técnico, portanto deveria ter um regime diferente de possibilidade de abertura que caberia a MP. Olha, eu não acho que esteja errado o raciocínio. Mas é claro que o ministro mexeu num vespeiro muito intenso, porque ele está restringindo a possibilidade de impeachment, o que leva a todo mundo, né, principalmente os opositores, a pensarem que ó, ele está tentando blindar o STF e os seus próprios ministros, e ele próprio, né, de certa maneira, no que diz respeito a diminuir as chances de um impeachment. Olha, não é bem assim, tá? Mas o argumento também é válido de discussão. Agora, como eu disse para vocês, eu acreditava que isso seria em prol de tentativas da oposição, porque eles estão vendo que eles não vão ganhar tudo o que eles querem e o STF, em larga escala, vai ser uma barragem para essas maluquices que eles andam tentando fazer e para a tentativa, inclusive, deles governarem a partir do legislativo sem o executivo, porque é isso que eles querem. Né? É isso que eles têm feito. E eles provocam os outros poderes também, né? Eles provocam não só o executivo, mas provocam o próprio judiciário no instante em que fazem passar o dia todo medidas que são flagrantemente inconstitucionais só pro STF, por exemplo, ir lá dizer que é inconstitucional. Aí parece, olha só, o judiciário está contra a casa do povo. E, bom, a gente já conhece a história, né? Mas isso ganha um tom inesperado com este caso, porque veio muito forte o papo, primeiro, de talvez mudar o regime de exercício do cargo de ministro do STF para uma coisa com mandato e não uma coisa vitalícia. O próprio presidente Lula falou que admitiria discutir essa pauta em breve. Agora, mais importante é, veio à tona esse caso porque todo mundo está de olho nessa eventual ligação Toffoli-galera do Master, Toffoli investigados e investimentos em relação ao caso, e todo mundo está se perguntando se não era o caso de, eventualmente, se Toffoli estiver realmente, comprovadamente envolvido, a gente não pensar em uma otimização ou um aligeiramento, não sei nem se existe essa palavra, para, por exemplo, tornar vacante o seu cargo para poder fazer uma espécie de varrida no que diz respeito à cadeira dele lá no Supremo. Ó, pegou muito mal, cara. Pegou muito mal mesmo a manifestação do Toffoli e do ministro Alexandre numa sessão recente, falando que os juízes têm que poder, entre outras coisas, ter participação societária e tudo mais. Olha, eu não quero comentar isso agora porque seria ponte para a gente falar mais não sei quantos mil minutos, porque, velho, o que ficou chato aquilo, o que ficou desagradável aquilo, olha, não tá no gibi, sabe? Não foi legal, não foi uma manifestação defensável, não foi uma manifestação que agrega para o debate, ao contrário,
parecia ela fazer colar justamente naquilo que os principais opositores e os mais burros e os mais cretinos opositores costumam falar, que é os ministros estão basicamente tentando salvaguardas para que o juiz possa, o juiz no sentido amplo, né, o magistrado, possa inclusive ter acesso a coisas e participações que a gente sabe muito bem que ele não deveria ter, e todo mundo concorda que não deveria ter. E, inclusive, né, de algum certo modo, eles pintaram os magistrados como coitadinhos, porque, afinal de contas, não podem ter clara associação partidária, não podem ter participação em direção de empresa, não podem estar lá atuando, né, de uma maneira societária mais enfática. Olha, ficou bem ruim. E aí? E aí que aquilo pareceu já uma espécie de alerta no sentido de botar a carreta na frente dos bois para dizer assim, olha, eu vou tomar as rédeas dessa discussão antes. Então, antes de começar a vir a maior parte dos argumentos com força para começar a restringir a participação de magistrados e para poder botar dedos nas feridas, eles já saíram atacando, o que ficou bastante estranho. Eu acho que quem viu a sessão, quem viu a reportagem, né, acabou concordando que aquilo lá parecia uma manifestação meio histérica, né? Uma manifestação meio ironiquinha, assim, que não foi legal, não pegou bem sob nenhum aspecto. E aí? E aí que já começa a se falar, entre outras coisas, da questão de impeachment de Toffoli, de suspensão de Toffoli sair do cargo e coisa parecida. Com isso, volta à tona a ideia de discutir se há ou não há que reverter ou modificar ou dar uma reconfigurada, digamos assim, nas hipóteses em que pode se suscitar impeachment de ministro do STF ou se é para deixar como está. Bom, a liminar do ministro Gilmar já era bem importante de ser discutida. Eu fiquei insistindo muito para que a gente pensasse nisso, porque eu apostava que isso ia ser uma das tendências, né, do outono e inverno, mas não necessariamente por causa desse caso específico, mas parece que agora o caso ganha uma dimensão muito maior do que eventualmente já estava se especulando que ele tinha. Eu tenho, pois, certeza absoluta que essa questão das decisões em relação a duas ADPFs, portanto, arguições de descumprimento de preceito fundamental, eu tenho a noção clara de que nós vamos voltar a debater esse tipo de coisa, principalmente no que diz respeito a este caso. E principalmente tentando fazer um link. Olha, me cobrem se não vai aparecer. Me cobrem se não vai aparecer. Um link dizendo assim: o ministro já foi dando aquela liminar para a gente tentar modificar as chances de impeachment de membro da corte, pensando em proteger o seu amiguinho, não sei o quê. Cara, assim, não vou dizer que, né, las brujas, né, aquela coisa. Agora, é muito estranho a gente tentar fazer essa associação, mas essa associação vai aparecer. Vai aparecer porque parece que o cara olhou e disse assim, ó, deixa comigo. Eu vou tentar mudar tudo aqui no que diz respeito a isso e aí a gente conversa num futuro. Olha, é muito complicado você querer fazer uma ilação dessa categoria. Mas o que vai acontecer, ela vai ser feita. Anotem o que eu estou dizendo. Logo em breve, essa coisa de impeachment de ministro vai voltar à carga. Por quê? Porque a oposição vai vir com tudo para cima da questão Toffoli. Toffoli não é exatamente o ministro mais alinhado com o governo, em que pese muita gente falava isso por conta da sua nomeação e da sua ligação com o Partido dos Trabalhadores à época da nomeação. Olha, faz muito tempo que eu tenho certeza absoluta que ninguém dentro do PT e do governo Lula bota a mão no fogo por Dias Toffoli. Mas, como eu disse, na cabeça de uma certa galera, essa associação está mais do que realizada, já está tudo aí e vai ser utilizada para bater de alguma maneira no próprio governo. Bom, vamos aguardar cenas dos próximos capítulos, mas o fato é que os dois últimos à parte, eles se unem numa espécie de megazord, né? E eles formam, entre outras coisas, o caldo para a gente debater este aqui que nós estamos falando agora. Então, recomendo a você, de novo, que faça um exercício aí, né, de retroatividade, você escute os dois últimos à parte para entender tanto qual é a problemática mais explicadinha da decisão que está discutindo se tem ou não tem que mudar os critérios para abrir
pedido de impeachment contra ministro e tenta dar uma escutadinha também para ver qual é a problemática que envolve o ministro Toffoli ter basicamente abraçado o caso Master. E aí une essas duas coisas com esse daqui e aguarde, tal e qual pipoca, as cenas dos próximos capítulos, porque eu tenho total convicção, né? Eu não sei se eu tenho provas, né? Mas eu tenho convicção de que isso aqui vai voltar a ser debatido em um futuro muito breve, para não dizer brevíssimo. Mas é claro, isso aí, né, gente? A gente se preocupa depois do carnaval. Depois do carnaval. Então, por favor, cuide-se, beba água. Se beber, não dirija. Camisinha, né, pessoal? Proteção é muito importante. Lembre-se, principalmente você aí, ô barbado, não é não, tá? Principalmente você. Lembra disso? E vamos tentar festejar, vamos tentar curtir aí esses dias de folia sem infernizar a vida de ninguém. Vamos pelo justo, beleza? E é claro, sempre aquele lembrete, né? Se possível, apoie o Vira Casacas. A gente não tem patrocínio Master, não tem Banco Master. Foi boa essa, né? Não tem patrocínio de shake árabe de lugar nenhum, não está contando com bet tigrinho nem nada do tipo. A gente precisa de você. Sim, você. Então, dando R$ 5 por mês, seja no Pix recorrente, viracasacaspodcast@gmail.com, seja lá no Apoia-se, apoia.se/viracasacas, seja lá na orelo.cc, você permite que os nossos programas continuem de vento em popa. É muito importante você apoiar os projetos independentes que você gosta. Se o Vira Casacas for um deles ou for ele, a gente fica muito feliz. Beleza? Então eu vou botar aqui minha indumentária, vou conferir se a lata do checkmate já gelou e vou para a avenida, certo? Até daqui a algum tempinho com mais novidades sobre isso ou sobre outras coisas do universo jurídico. Câmbio, desligo por hora. Beijo!